Fala, investidores, e bem-vindo a mais um vídeo aqui no Investidor Consciente. E hoje vamos falar do VGHF11, um fundo imobiliário de base 10, e vamos comentar como que está o portfólio desse fundo, no que ele investe, como que está a rentabilidade, como que está o preço dele atualmente. Então vamos abordar um pouco de tudo e trazer um conteúdo bem legal aqui para vocês. Claro, eu vou trazer uma planilha aqui para vocês também, caso você queira fazer uma simulação de R$100 de aporte mensal, 200, 300, vai ser possível fazer essa simulação e ter um entendimento melhor dos rendimentos desse fundo imobiliário aí no longo prazo. Se você está nesse canal pela primeira vez, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Eu trago vídeo aqui todas as terças, quintas e também aos domingos. E se você quer enriquecer no longo prazo, quer investir em bons ativos, quer aprender mais sobre investimentos, esse é o canal certo. Aqui eu te ensino de investidor para investidor. Eu não trabalho no mercado de investimento, eu sou investidor, pessoa física comum, assim como muitos de vocês que me assistem. Então vamos junto comigo nessa jornada aí de aumentar a nossa carteira de investimentos, aumentar os nossos dividendos aí, para lá no futuro a gente ter uma renda passiva aí bem legal. E nos últimos tempos nós temos escutado falar bastante sobre esses fundos de base 10. Para quem não sabe, fundo de base 10 são os fundos que eles têm como R$10 ali a base do seu preço. Assim como também tem os fundos de base 100, que são aqueles fundos que quando entram na bolsa tem ali o seu preço a partir dos R$100. E esses fundos de base 10, eles têm ficado bem populares por conta de quem está começando a investir agora, começa com pouco. Então eles facilitam ali com que você consiga comprar uma quantidade legal de cotas. E existem vários fundos imobiliários de base 10 bem conhecidos na Bolsa de Valores. Temos o MXRF11, que é simplesmente o fundo com o maior número de cotistas. Tem o KISO11, que também é bem popular. Mas hoje nós vamos abordar aqui o VGHF11, porque ele tem algumas particularidades que é bem legal da gente comentar nesse vídeo. E vamos começar mostrando aqui algumas informações desse fundo imobiliário. E para isso eu utilizo alguns sites. No decorrer desse vídeo eu vou usar o Fund Explorer, Status Invest, Investidor 10 e Clube FIS. Você pode utilizar qualquer um desses sites. É que cada um deles vai mostrar informação de uma forma diferente. Todos eles trazem informações bem atualizadas. A gente sempre precisa ficar atento ali para fazer o nosso filtro, mas a grande maioria deles funcionam super bem. E aqui a gente está no Fund Explorer e a gente consegue ver que o VGHF11 hoje ele está custando o valor de R$ 9,50 e ele tem uma liquidez média diária de 3,4 milhões. Por que eu gosto de comentar sempre sobre a liquidez? O que é essa liquidez para quem não sabe? Liquidez é a quantidade de papéis desse fundo imobiliário que estão sendo negociados ali por dia. Então é muito importante ter uma alta liquidez, porque isso significa que quando você quiser comprar, vai ter oferta suficiente para que você consiga comprar, e quando você também quiser vender os seus fundos imobiliários, você vai conseguir vender, porque tem 3,4 milhões de negociações acontecendo diariamente. Então quer dizer que é um mercado com bastante liquidez. Sempre que vocês verem fundos que têm uma liquidez muito baixa, vocês têm que tomar cuidado, porque talvez se você tiver uma posição muito grande investida, no momento de vender, às vezes você pode sofrer alguma dificuldade ali no encontrar comprador. Nesse caso, o VGHF a gente pode ficar tranquilo, porque a liquidez dele é bem legal. E se a gente olha nos últimos 12 meses o dividendo entregue pelo VGHF11, a gente vê que ele entregou ali na casa dos 13,38% de dividendo. Isso é muito alto, lembrando que a nossa taxa Selic aí, hoje ela está na casa dos 12,75% ao ano. Então, quando a gente olha esse retorno, é um retorno bem interessante. Outra informação que eu sempre gosto de olhar antes de investir num fundo imobiliário é a questão do histórico de dividendos. Então, a gente precisa ver se ele entrega dividendos ali de uma forma estável. E o VGHF11, ele é um fundo imobiliário recente. Eu vou explicar um pouquinho mais do que se trata ele, mas ele foi ali, ele teve o seu IPO em março de 2021. Então ele não tem um histórico muito grande, mas quando a gente olha, a gente vê aí que ele tem entregue aí bons dividendos aí ao longo do seu IPO. Então a gente vê que teve até uma alta aqui num determinado período, teve uma baixa, ele começou a aumentar novamente, mas de certa forma ele consegue manter uma estabilidade aí na entrega de dividendos. Bom, eu já estou aqui falando diversos números para vocês, mas eu tenho que passar algumas informações bem importantes. É legal falar que o VGHF11 ele foi o primeiro hedge fund da nossa bolsa de valores. Então, como eu falei para vocês, ele teve o IPO dele em 2021 e ele é um fundo que ele pode ser considerado um fundo híbrido. Por mais que dentro do
do seu portfólio tenha mais papéis. Outro indicador bem importante que eu sempre olho quando eu estou procurando fundos imobiliários é o preço sobre o valor patrimonial, conhecido também como P sobre VP. Quando a gente entra aqui no Fund Explorer, a gente consegue ver que o P sobre VP do VGHF11 está na casa aí dos 1,01. Mas o que esse indicador P sobre VP ele quer dizer? O ideal é que a gente sempre procure fundos imobiliários que estejam com esse PVP até o 1. Por quê? Sempre que um fundo imobiliário estiver acima de 1, isso quer dizer que ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Sempre que ele estiver sendo negociado abaixo, quer dizer que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, com um desconto. Então é sempre importante a gente procurar fundos imobiliários com desconto. Nesse caso, o VGHF11, ele está o quê? 1% acima do seu valor patrimonial. Muitos investidores consideram ali até 1,05% tranquilo, por mais que está um pouco acima, não está muito. Mas isso aí vai da tese de cada investidor. É legal explicar para vocês que o ideal ali é abaixo de 1. Até 1 você está pagando no valor justo, ok? E agora vamos dar uma olhada no portfólio do VGHF11, porque como eu falei para vocês, quando a gente olha aqui no relatório, a gente vê aqui que ele é um fundo de recebíveis imobiliários, mas que ele está aqui na categoria de híbrido. Isso por quê? Quando a gente olha a diversificação do fundo, a gente consegue ver que aqui 64% está em papéis, então está em CRIs, mas ele também investe no que? Ele investe em fundos imobiliários de tijolo, então aqui tem lajes corporativas, aqui tem shoppings, aqui tem fundos de fundos, aqui tem imóveis industriais e logísticos, tem uma parte aqui que está como indefinido, mas se a gente acessar aqui o relatório do fundo, a gente consegue ver isso também. Então, ó, o relatório geralmente ele está mais atualizado. E a gente vai fazer uma simulaçãozinha para ver quanto que esse fundo imobiliário renderia aí no longo prazo. Então vamos lá, pessoal, estou aqui na nossa planilha feita especialmente aqui para a gente falar dos fundos imobiliários e aqui eu já preenchi com todas as informações principais. Então aqui eu coloquei qual é o ticker, o código desse fundo imobiliário. Aqui eu coloquei o último dividendo pago, então o dividendo do último mês, ele foi aqui na casa dos 1,05%. Então eu fui lá e coloquei esse dividendo e coloquei o valor da cota. E aqui a gente já consegue ver algumas informações bem legais. R$1.000 investido nesse fundo imobiliário renderia R$10,50 por mês, que já seria o suficiente para comprar uma cota. A gente já estaria conseguindo aí todo mês uma cota só com esse valor investido. No caso, se a gente dobra esses aportes, a gente teria um rendimento de R$21 e já conseguiríamos comprar aí 2 cotas. No caso, se a gente aumenta para 5.000, o rendimento desse fundo mensalmente seria de R$52,50, que já seria o suficiente para comprar 5 cotas. E caso a gente aportasse aí R$25.000, nós teríamos aí um rendimento de R$262,50 e conseguiríamos comprar 27 cotas. Mas aqui é só um resumão para eu mostrar para vocês, eu vou mostrar outra parte aqui da planilha. Antes disso, é legal lembrar, pessoal, isso a gente está falando de renda variável. Eu estou colocando um valor aqui, estou simulando que nos próximos meses a rentabilidade vai ser igual. E sempre que você investe, tanto em fundo imobiliário quanto em ações, vocês têm que saber
vê que a rentabilidade ela não é garantida. Aqui a gente está se baseando no passado. Pode ser que o VGHF11 ele mantenha esses rendimentos, ou pode ser até que esses rendimentos eles venham a melhorar e ele pague muito mais. Mas a gente tem que deixar bem claro também que pode acontecer o contrário. Pode ser que o fundo ele comece a piorar e não pague esses rendimentos nos próximos meses. Então por isso que é importante diversificar. Eu vou fazer a simulação com o VGHF11, mas você precisa ter vários fundos na sua carteira de investimento. Você tem que ter ações, você tem que ter títulos do Tesouro, você tem que ter CDBs. Quanto mais diversificado você tiver, mais seguro você vai estar, porque você não vai colocar o seu dinheiro num único lugar. E se tiver pessoas aí que te incentivem, falem para você aportar tudo num determinado lugar, pode ter certeza que essa pessoa ou não conhece de investimento ou está querendo te enganar. Quanto mais diversificado, melhor. E essa parte aqui da planilha, pessoal, é bem legal porque vocês podem fazer a simulação de acordo com o que vocês quiserem. No caso aqui eu coloquei que nós iríamos todos os meses aportar em 21 cotas. 21 cotas do VGHF no preço de hoje daria R$ 199,50. Aqui a gente pode colocar o valor que a gente quiser. Se você tiver o suficiente para aportar 50 cotas por mês, beleza, você vai ter R$ 475 aportados mensalmente. Mas como eu falei para vocês, vamos simular ali na casa dos R$200. Então vamos colocar aqui no caso 21 cotas. E essa tabela ela vai fazer todo o trabalho que a gente precisa. Quando a gente olha aqui, no primeiro mês, como a gente ainda não teria nenhuma cota, né? Então aqui está tudo zerado. A partir do primeiro mês de investimento, nós teríamos 21 cotas, investidos o valor de R$ 199,50 e o que nos pagaria um rendimento de R$ 2,09. Com esse rendimento, a gente ainda não conseguiria comprar nenhuma cota, por isso que está aqui o zero em vermelho. No segundo mês, a gente já teria o dobro de cotas, teria 399 investidos e um rendimento de 4,19. Então, no caso, ainda não seria suficiente para comprar uma cota. A gente vê que isso vai se repetindo até o quarto mês. Então, no quarto mês, nós teríamos 84 cotas, R$ 798 investidos e um rendimento de R$ 8,38. A gente está quase lá, mas ainda não é o suficiente para comprar uma cota. É aí que entra o quinto mês. No quinto mês, mantendo esses aportes constantes, nós teríamos acumulado 105 cotas, R$ 997,50 e com isso um rendimento de R$ 10,47 de dividendos. E a partir desse momento já é possível comprar uma cota do VGHF11 somente com os dividendos distribuídos pelo fundo. Então é nesse ponto que começa a bola de neve, que é o efeito que todo investidor quer na sua carteira, que é aquele momento onde os seus investimentos vão pagar novos investimentos. E aí vamos adiantar aqui, porque senão a gente vai ler todas as linhas e a gente vai demorar muito. Vamos pular aqui para um ano. Quando você tiver um ano de investimento nesse valor, você já vai ter 262 cotas, R$ 2.489 investidos e um rendimento de R$ 26. Ou seja, você já vai conseguir comprar duas cotas. E a gente pode fazer isso ao longo do tempo. 2 anos de investimento, você já vai estar recebendo aí R$ 55,56. Vamos colocar no horizonte maior, um horizonte de 5 anos. Então vamos descer aqui. Em 5 anos, nós estaríamos aqui no mês número 60, teríamos investido já R$ 16.159,50 e a gente já estaria recebendo 17 cotas. A gente estaria recebendo aí R$ 165,80, que é o equivalente a 17 cotas do VGHF11. Então vocês conseguem ver quanto mais tempo passa, os aportes são constantes, mais os rendimentos vão aumentando, mais cotas você vai conseguindo comprar e assim por diante. Quando a gente pega aí num horizonte de 10 anos, a gente consegue ver aqui que o equivalente dos nossos rendimentos seria de R$ 486,98. 51 cotas a gente estaria recebendo só de dividendos no longo prazo. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas daqui a 10 anos esse valor que eu vou estar recebendo, ele já não é o suficiente para comprar as mesmas coisas por conta da inflação. Só que quando você investe em fundos imobiliários, você precisa prestar bastante atenção, porque os fundos imobiliários, eles também são reajustados pela inflação. Se a gente pega os imóveis, os fundos de tijolos, eles têm o seu reajuste ali anualmente. Se a gente pega aí os fundos de papel,
eles também têm ali a sua inflação, pode ver que a maioria deles também é indexado ao IPCA, então no longo prazo a gente poderia considerar que esse valor ele já está sendo corrigido também por conta dos ativos que a gente investe. Então vocês viram que legal como que dá para fazer uma simulação aqui, não só com o VGHF, com qualquer outro fundo. E a ideia aqui, como eu falei para vocês, não é que vocês invistam todo o dinheiro em VGHF, muito pelo contrário. Inclusive eu vou deixar essa planilha aqui para vocês, vai ter um link aqui na descrição, então se vocês quiserem baixar ela e fazer aí qualquer tipo de conta, vocês podem colocar o valor que vocês quiserem e ir testando. É bem legal porque isso pode ajudar você a elaborar sua meta de investimento. Escolhe alguns ativos, faz a simulação, marca isso no papel e corre atrás que com certeza vocês conseguem também. Lembrando que para você conseguir editar a planilha, você primeiro precisa baixar e depois você consegue fazer as alterações. Vocês não conseguem fazer a alteração antes de baixar porque senão ia ficar muito complicado, todo mundo ia mexer na planilha, mas baixem ela primeiro que aí vocês conseguem colocar o valor que vocês quiserem. E pessoal, só deixando um último recado aqui para vocês, eu criei um grupo no Telegram, eu já tinha feito um canal no Telegram, mas agora eu criei um grupo e nesse grupo vai ser possível todos vocês interagirem. Então quero fazer esse grupo crescer para que vocês mandem lá os investimentos, os aportes que vocês estão fazendo. Eu também vou compartilhar mais coisas por lá e a gente vai trocando experiências. Às vezes tem muitas coisas que vocês podem me ajudar, tem coisas que eu posso ajudar vocês. Então vamos construir uma comunidade bem legal lá no Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição, basta clicar que vocês já vão direto para o grupo. E também no final desse vídeo eu vou deixar aqui ao lado para vocês um vídeo onde eu fiz falando sobre MXRF11. Então também fiz algumas simulações, ele é um fundo imobiliário de base 10 também bastante conhecido, então estão convidados a assistir esse vídeo também. Se gostou desse vídeo, pessoal, a única coisa que eu peço é deixa o like, se inscreve no canal que tem vídeo todas as terças, quintas e também aos domingos. Vou ficando por aqui, pessoal, até uma próxima, um abraço e valeu!